Olá, paz do Senhor. É com muito prazer que eu estou aqui, né, neste momento, trazendo a segunda parte do meu testemunho. E eu gostaria de falar agora, eu como aluna do curso de missões aqui. Antes de fazer esse curso, eu já tinha feito um no Rio Grande do Norte, que era presencial, e eu tive o privilégio de estudar, era na Igreja Central de Natal, e Aderne. Tive o privilégio de estudar com a querida missionária Samira Santos, o seu esposo, pastor Abidênego, o qual aprendi muito com eles. Tinha outras pessoas, mas eu estou falando dele porque eles eram os diretores do curso de missões. A minha querida irmã Janeide e a saudosa missionária Fátima Almeida eram minhas companheiras ali. E fiz aquele curso presencial, mas eu tinha, e foi uma bênção de Deus na minha vida, mas eu tinha desejo de atuar em uma obra missionária. Embora que eu não expressasse isso, porque eu tinha medo das pessoas não acreditarem em mim ou dizer que você não tem capacidade para ir. Tinha esse complexo de inferioridade, mas graças a Deus isso já se foi. O Senhor me libertou de tudo isso e me trouxe aqui. Chegando aqui, eu fui a primeira aluna do curso de missões transculturais Pacaoromu. Esse é o nome da escola atualmente. E eu tive o privilégio de ser a primeira aluna da missionária Kellen Gaspar. Eu não estou dizendo isso para bajulá-la, eu estou dizendo isso com interesse de coração, com sinceridade, e como eu ficava encantada da maneira como ela me ensinava. Ela me ensinava, era só eu e ela, numa mesinha, e ela me ensinava como ela prega hoje para multidões. Era desse mesmo jeito. Então, isso significa que, assim como ela valoriza 1000, ela valoriza um. Ela dava aula para mim todos os dias. E eu lembro muito bem que ela me ensinava inglês, francês, espanhol. E eu dizia, irmã Kelly, eu não consigo estudar tudo isso. E me ensinava as disciplinas necessárias que eu precisava para realizar a obra aqui no Pará. E me senti privilegiada, como já falei, né? E ao mesmo tempo temerosa, porque eu fazia o curso, mas eu já tinha um campo missionário, que era as crianças da comunidade onde eu estava morando, ali no quilômetro 38, que é onde é situada a base missionária. Quilômetro 39, aliás, ramal Caiacá. Então, era uma grande responsabilidade para mim. A missionária Kellen viajava, eu ficava ali com aquelas crianças, fazendo a minha parte. Ela fazia dela, viajando, trazendo os recursos, me orientando, como sempre me orientou, e eu dando aula às crianças, cuidando daquelas crianças ali. Eu lembro bem que elas vinham a pé, beirando assim a pista, não tinha acostamento, a gente ficava orando. Depois conseguimos um transporte para elas virem, alugamos uma carroça, que era o que a gente podia pagar, e eles vinham de carroça, mas vinham felizes. Mas era muito difícil para mim. Por quê? Porque era só eu. Eu precisava de pessoas para me ajudar, porque um dia chegaram 7 crianças, no outro dia 22 crianças, e no outro dia já tinha mais de 30 e assim foi. E eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso de alguém para me ajudar. Ficava orando, a missionária Kelly também, mas algumas pessoas apareceram por lá. Mas era mais curiosidade. Chegava lá de salto alto, eu não sou nada contra quem usa salto alto, que eu também uso. Gosto de ir arrumada para a casa do Senhor, porque eu entendo que o melhor lugar para a gente se arrumar melhor e estar lá para prestar um culto de adoração ao Senhor é na igreja. Então eu também me arrumo, eu também uso sapato alto, mas aquelas missionárias, inclusive uma chegou lá dizendo que era missionária, eu não duvido que ela fosse missionária,
com uma mala bem bonita, arrastando com os seus saltos. Quando chegou lá e que me viu naquela casinha bem humilde e aquele meu quarto, eu disse, eu vou dividir o meu quarto com você. Você vai, graças a Deus, veio para aqui para me ajudar. E ela disse, vou passar essa noite aqui, aí amanhã talvez eu vá em casa e depois eu volto. Eu disse, tá bom, fique aqui, termine esse resto de dia, passe essa noite. E quando chegou no outro dia, ela deixou a mala arrumada, nem desarrumou a mala e disse assim, eu vou em casa, depois eu volto. E até hoje essa missionária não voltou. Então ela tinha curiosidade, eu vim conhecer a missionária que veio do Rio Grande do Norte. Eu disse, mas você também veio me ajudar, não foi? Foi, eu vim. Pronto, foi embora e não voltou mais. Então, missões não é uma brincadeira, missões não é para a gente ganhar fama, missões não é para a gente se sentir melhor do que os outros, missões é algo de especial, que é uma grande oportunidade de falar do amor de Deus para quem ainda não conhece e precisa de salvação. E missões é algo de grande responsabilidade, porque foi o Senhor quem nos comissionou para esta obra. Eu fiquei meio triste porque eu vi que a pessoa não estava interessada em fazer missões, porque o ambiente era muito precário, vamos dizer assim, mas nós estávamos fazendo ali, eu e a missionária Kelly, com toda a alegria do nosso coração, porque nós sabíamos quem tinha nos convocado, quem tinha nos alistado para esta obra. E não importa o lugar, se tirando água do poço, se era carregando água no carro de mão do Igarapé para casa, o que importava era que estávamos fazendo a obra mais sublime da terra, missões. E continuei orando, e depois dessas pessoas virem e já demonstrarem assim que não tinha interesse pela obra, não com palavras, mas com suas atitudes. Aí apareceu mais uma. A irmã Kellen disse assim, esse dia ela estava em casa, não vinha uma menina de Maracanã, ela está ligando, dizendo que quer vir aqui conhecer o trabalho e quer te ajudar. Aí eu já fui curta e grossa, eu já pedi meu perdão, ela é minha filha do coração também, a Bianca. Aí quando ela chegou, olha, eu sou Bianca, tenho 16 anos e eu quero lhe ajudar. Eu disse, você quer me ajudar mesmo? Se for para você fazer como as outras, você nem fique aqui. Ela disse, eu moro em Maracanã, todo dia eu vou vir te ajudar. E eu fiquei pensando, será que ela vai fazer isso mesmo? E graças a Deus, até hoje, a Bianca faz parte do projeto Campos Brancos, só tinha 16 anos, depois se formou em pedagogia, continuou sendo a pedagoga do projeto Campos Brancos. Hoje ela é uma das coordenadoras de uma parte que eu considero muito importante, que é o abrigo A Casa na Rocha. Ela é uma das coordenadoras. E eu louvo a Deus, porque aquela menina, apesar do meu jeito estúpido com ela, porque os outros já tinham me decepcionado, fiz certo? Não fiz. Mas eu só estava dizendo para ela, olha, Bianca, eu não vim para aqui para brincar, e esse trabalho não é brincadeira. Ou tu pega para valer, ou então tu nem vem. E ela disse, eu vou ajudar a senhora. E até hoje a Bianca continua conosco, porque Deus é fiel e a Bianca realmente tem chamado de Deus, é comprometida com a obra e Deus tem a usado de uma forma grandiosa para fazer missões. E um dos dias de aula, terminando a aula, aí a irmã Kellen disse, olha, Nalvinha, já está bom de você avançar na obra, você vai fazer o seu estágio lá na comunidade derrubada. Eu disse, mulher, onde é que fica isso? Ela disse, você vai atravessar de barco. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, eu nunca andei de barco. Mas, se a senhora for comigo a primeira vez, ela disse, eu vou, fico lá, durmo lá, no outro dia você vem comigo, mas no outro sábado você vai sozinha. Eu disse, tá bom. E assim aconteceu. Aí no dia que eu fui sozinha, era um dia que estava chovendo, e aqui no inverno é muito vento, é muita chuva, e eu estava num barquinho, uma canoa pequena, como se chama aqui, a gente chama de rabeta. Eu estava nessa rabeta e de repente deu um vendaval,
e a canoinha começou a girar lá no meio do mar, no meio do rio. É rio com mar, que diz assim, que chama a boca do furo. E lá na boca do furo, o barco começou a girar e eu comecei a chorar. Fiquei agarrada na perna do barqueiro, morrendo de medo, chorando, e ele tentando aprumar a canoa e orando. E eu sei de uma coisa, que Deus acalmou a tempestade. Chegamos do outro lado e eu fiquei pensando, vou dizer a ela agora mesmo que nunca mais eu piso aqui. Quando eu cheguei lá, eu disse, ai, irmã Kellen, cheguei viva, mas a senhora soubesse o que aconteceu, eu contei. Ela disse, eu disse, eu não venho mais para cá. Ela disse, não, vinha, essa foi só a primeira viagem tua. Tu vai ser uma bênção na tua vida, Deus vai contigo. E me deu umas palavras de incentivo e eu fiquei pensando no final de semana, na segunda-feira fui embora, voltei, né, do meu estágio e eu fiquei pensando, não, eu não vim para aqui para brincar. Eu não vim para aqui para ser covarde. Eu vim para aqui para fazer a obra de Deus. Se Ele está comigo, por que eu vou temer? E assim eu vou encerrar a segunda parte da minha história aqui. E na próxima eu já vou falar da EBF que eu vim realizar.